que desde ontem à noite Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, está em prisão domiciliar. A gente vai falar muito a respeito desse assunto porque ele tem dezenas de implicações na política, na economia, no mundo jurídico, no relacionamento do Brasil com outros países, enfim, daqueles fatos que podem mexer o pêndulo para um lado ou para o outro. Vou falar aqui na abertura do Jornal Gente, rapidamente, quais são algumas das consequências possíveis, cenários muito abertos nesse momento. Mas existem alguns caminhos que podem apontar tendências a partir de agora. O que a gente viu foi ali quase que Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, um jogando a isca para o outro. Sabe quando um avança um pouquinho, o outro avança um pouquinho, e aí a conclusão, por enquanto, da história é a reação de Alexandre de Moraes, determinando a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, depois dele ter aparecido numa manifestação de domingo no celular do filho. Disso aqui tudo que eu falei, desse jogo entre Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro, há um grande, é o principal problema dessa história. Jair Bolsonaro é um político, ex-presidente da República, foi deputado federal durante décadas e responde, é réu em um processo numa investigação sobre a possibilidade de um golpe de Estado. Alexandre de Moraes, não. Ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, são dois personagens agindo politicamente, sendo que um é político e o outro é um juiz da Corte Suprema. O que acontece agora? O que pode acontecer? Quais são os cenários que se traçam a partir da decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro? Olha, no Supremo Tribunal Federal primeiro, a possibilidade de condenação de Jair Bolsonaro agora no segundo semestre, que já era 99,9% certa e parece que agora bate ali na casa dos 100%. Mas, ao mesmo tempo, dentro do Supremo, pode haver um aumento da pressão sobre Alexandre de Moraes, partindo dos outros ministros, para que ele encontre uma outra saída para esse impasse sem fim. Por exemplo, o encerramento dos inquéritos que ele mesmo abriu há 4, 5 anos. Que ministro do Supremo vai querer ser enquadrado, como foi Alexandre de Moraes, na malfadada Lei Magnitsky? E aqui eu não estou falando sobre a justiça ou não, a correção ou não da decisão. Mas o fato é que Alexandre de Moraes foi enquadrado e os outros ministros estão com medo. Na política, a domiciliar de Jair Bolsonaro reacende de alguma forma a chama bolsonarista. Vocês viram, a manifestação de domingo agora foi maior do que outras e isso antes da prisão. Só nesse momento de maior tensão. Ontem à noite tivemos manifestações em Brasília, carreatas, pessoas que saíram à noite e foram em direção ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Volta também com força, de novo, a polarização política, que interessa aos dois polos da polarização. Ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não como candidato, porque isso ele não será, mas como representante de um campo político, e ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que precisa de um adversário forte para se colocar ali no eu contra ele. Como Bolsonaro não indicou e talvez nem venha indicar seu herdeiro político, no campo da direita, a disputa segue aberta e sujeita a brigas internas, trocas de farpas em público com a família Bolsonaro incomodada com o que eles consideram uma inação, um corpo mole daqueles que deveriam defender o pai Jair Bolsonaro. Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, veio a público para falar sobre a prisão de Bolsonaro. A prisão do Bolsonaro é um absurdo. A verdade é que Bolsonaro foi julgado e condenado muito antes de tudo começar. Uma tentativa de golpe que não aconteceu, um crime que não existiu e acusações que ninguém consegue provar. Vale a pena acabar com a democracia sob pretexto de salvá-la? Será que não está claro que estamos avançando em cima de garantias individuais? Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança.
No Congresso Nacional, consequências da prisão de Jair Bolsonaro. O Congresso volta hoje, exatamente hoje, dentro desse climão, com uma sensação mais presente na direita, mas também que permeia o centro político, de que Alexandre de Moraes foi longe demais dessa vez. Essa sensação, esse sentimento, vai se transformar em algo prático? O que acontece, principalmente do lado do Partido Liberal, o partido de Jair Bolsonaro, é que aumenta agora a pressão para que sejam pautadas a votação da anistia e coletadas mais assinaturas que possam permitir a votação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado. Quem fala agora é o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. E a cruzada de perseguição segue. Os abusos não param e isso faz com que a responsabilidade do Congresso, em especial do Senado, aumente de tamanho. Já a partir de amanhã, o Senado Federal precisa levar adiante uns pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes e a Câmara já amanhã, não é depois de amanhã já tratar de colocar na pauta o projeto de lei de anistia ampla, geral e restrita, para que esse abusador, Alexandre de Moraes, pare de perseguir pessoas honestas, como é o caso de Bolsonaro. Bolsonaro, o Brasil está contigo. Do ponto de vista do governo, olha, o governo está jogando quietinho agora, jogando parado, porque essa discussão toda desloca o foco político para algo que a gente já viu outras vezes. E, de alguma forma, pode ajudar a minimizar desgaste. Por quê? Porque aqueles assuntos mais espinhosos para o governo acabam ficando para trás, dentro de um contexto de prisão de Jair Bolsonaro. Fraude no INSS, alta de impostos, juros elevados, crise fiscal, impopularidade de Lula. Isso tudo sai um pouco do noticiário e, claro, isso ajuda a atual gestão. E para fechar, a relação com os Estados Unidos, né, gente? Porque tá tudo aqui no mesmo caldeirão. Ela desanda de vez, às vésperas, literalmente, às vésperas da entrada em vigor do tarifaço, que começa amanhã. O Departamento de Estado dos Estados Unidos falou que poderá responsabilizar quem colaborar com as condutas do ministro Alexandre de Moraes. Se existe uma ameaça mais explícita do que isso, eu não consigo imaginar. Por falar em repercussão internacional, relação do Brasil com outros países, Sônia Blota está chegando agora ao vivo de Paris com a repercussão na imprensa da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e com a já difícil relação do Brasil com os Estados Unidos. Não é, Sônia? Bom dia.